Finalizando, então, as propriedades coligativas, exercícios de sala, beleza? Então, vamos começar. Aqui. Questão número 1. A tabela abaixo mostra diferentes substâncias e suas respectivas pressões de vapor, numa mesma temperatura. Então, lembre que para você medir a pressão de vapor de uma substância, você tem que fechar ela num ambiente e deixar ela entrar em equilíbrio com o vapor. A gente falou um pouco sobre isso na teoria. E elas estão na mesma temperatura. Estão na mesma temperatura. Beleza. E a gente observa que a pressão de vapor da substância A e B, A e C, perdão, são pressões de vapor bem altas, comparadas com a pressão de vapor da substância B. Tá bom? Aí ele vai fazer algumas perguntas, né? Ele pede para a gente dizer quem é mais volátil, no item A, colocar substâncias em ordem de volatilidade. Pede para falar de interação molecular no item B. E depois no item C ele pede para a gente corrigir uma frase aqui, depois a gente entra. Então vamos lembrar o seguinte aqui. A pressão máxima de vapor, ela mede, de uma certa forma, o quão facilmente um líquido evapora. Se os líquidos estão numa mesma temperatura, o fato de um líquido ter mais pressão de vapor do que outro indica que ali tem mais facilidade de evaporar. Então, a gente pode começar o item A lembrando a seguinte coisa, que foi comentada na teoria. Ó. Quanto maior for a pressão de vapor, maior vai ser a tendência à evaporação, que eu vou chamar de volatilidade. Tá bom? Então vamos lá. Ordem crescente de volatilidade. B é o menos volátil, porque é o que tem menor pressão de vapor, ou seja, é o que menos evapora naquela temperatura. Tá? Depois ele é seguido pelo A, que depois é seguido pelo C. Então, ordem crescente. Tá? Tudo bem. Aí, o item B, ele meio que vai tentar explicar por que isso acontece. Ele vai... Porque, para pensar o seguinte, se os líquidos estão na mesma temperatura, como ele propõe, por que um líquido evapora mais que o outro? Estranho. Na verdade, quando o líquido evapora, significa que as moléculas escaparam para o estado gasoso. Só que para as moléculas escaparem para o estado gasoso, elas precisam quebrar a interação molecular. Pode ser uma ponte de hidrogênio, um dipolo permanente, X. Mas teve que quebrar a interação molecular. Então, o meu raciocínio é, quanto mais facilmente uma coisa evapora, menor é a força intermolecular ali dentro. Se o líquido tem facilidade para evaporar, é porque as interações que mantêm as moléculas no estado líquido não são tão fortes. São interações mais fracas. Então, a gente pode dizer que a volatilidade cresce de maneira contrária às forças intermoleculares. Né? Então, ó, em termos de forças intermoleculares, eu posso pensar o seguinte, ó. Peraí, vou fazer o seguinte. Eu vou completar o meu resumo aqui em cima. Ó. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. Tá? Menores são as forças intermoleculares. O mais volátil tem força intermolecular mais fraca.
Tá? Então, a resposta da B é a seguinte, ó. Qual das substâncias tem interações mais fortes? É a B. Pois possui menor pressão de vapor. Vapor. Aí eu posso até ser um pouco mais específico dizendo assim, né? O que indica a dificuldade das partículas em romper interações moleculares. Romper interações moleculares. Quer dizer, por uma coisa que você mede, né, que é a pressão de vapor, você tem uma noção de se as interações são mais fortes ou mais fracas, né? É daí que vem toda a teoria de ponte de hidrogênio, de polo induzido, né? A constatação de que existem forças de intensidades diferentes faz com que a gente crie essa classificação, né? O que é uma ponte de hidrogênio, o que é um dipolo permanente, tá? Beleza? Item C. Um aluno fez alguns experimentos e verificou que as pressões de vapor de diversas substâncias são diferentes, mesmo que elas estejam armazenadas numa mesma temperatura. Tentando explicar o que aconteceu, o aluno disse que isso se trata, ou isso ocorre, devido às diferentes densidades das substâncias, afirmando que as substâncias menos densas passam para o estado de vapor em temperaturas mais baixas, tendo então maiores pressões de vapor. Então, quer dizer, ele vincula a volatilidade à densidade da substância, e não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A afirmação do aluno está correta? Não. Não. Pois a volatilidade depende apenas das interações moleculares. Moleculares. A densidade, gente, ela vai explicar outras coisas, né? A densidade explica, por exemplo, por que o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Você pode usar a densidade para outras situações, mas para falar de volatilidade não tem nada a ver, tá? Beleza? Esse item, na verdade, ele foi colocado na questão justamente para quebrar esse pensamento que alguns alunos têm. Então, por exemplo, tem muito aluno que acha que porque o álcool é menos denso que a água, ele acaba sendo volátil, sendo que uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Bom, questão número 1 feita, done. Vamos para 2. Podem tirar print aí para a gente seguir para a questão número 2. Observe o gráfico abaixo. Vamos lembrar o gráfico que nós comentamos durante a aula. O gráfico mostra, na verdade, a pressão de vapor de duas substâncias, em várias temperaturas, né? Substância A tem uma pressão de vapor que vai aumentando com a temperatura, e a substância B também, né? O fato dos gráficos... os gráficos são iguais, né? Se você olhar para eles, o perfil do gráfico é o mesmo. O que significa que quando você esquenta o líquido, ele evapora mais, né? Está mostrando uma curva crescente, uma espécie de uma função crescente. Tá. Só que a pergunta do cara, do exercício, diz para a gente qual que é o mais volátil deles
E qual é a pressão de vapor, mais ou menos, né, da substância B, a 80 graus. Tá. No exercício 1, qual foi o parâmetro que a gente usou para dizer que um era mais volátil que o outro? Foi a pressão de vapor. Só que para você comparar as pressões de vapor, você tem que deixar os caras na mesma temperatura. Ele fala aqui na primeira linha do texto, ó. Tá? Beleza? Ah, então já sei. Quer ver? Escolhe uma temperatura qualquer. Escolhe uma temperatura qualquer e pega a pressão de vapor naquela temperatura. Por exemplo, ó, fica até difícil de escolher uma temperatura, viu, gente? Ó, eu vou escolher uma temperatura aqui, ó, mais ou menos, ó, 72, 73 graus. Tá? Se eu escolher a temperatura 72, 73 graus, a pressão de vapor do B, ela tá por aqui, ó. Só que a pressão de vapor do A tá lá na casa do chapéu. Como a curva A, ela tá acima da curva B, isso a gente comentou na aula, eu me lembro, significa que a qualquer temperatura que você queira, a pressão de vapor do A vai ser sempre maior que a do B. Ou seja, o A é o mais volátil. Então, eu vou escrever assim, ó, uma respostinha, tá? A partir do gráfico é possível observarmos que, vírgula, ai, peraí, sem querer risquei aqui. Observamos que, vírgula, para qualquer temperatura, a qualquer temperatura, a pressão de vapor do A é maior que a pressão de vapor do B. Certo? Para qualquer temperatura. Portanto, A é mais volátil. Pronto. Embora ele não tenha pedido para justificar. Né? Tá aí. Item B. Qual que é a pressão de vapor aproximada da substância B a 80 graus? Olha, a 80 graus, a pressão de vapor dele está aqui, ó. 720 aproximadamente. Tá? E notem que no eixo Y, que é o eixo de pressão, a pressão está em milímetro de mercúrio. Então, eu vou escrever aqui, ó, a pressão de vapor a 80 graus Celsius é igual a 720. Lembrando que 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Fechou? Eu podia fazer uma pergunta extra aqui, ó. Vou colocar um item C. Qual o ponto de ebulição da substância A ao nível do mar? Essa pergunta é legal, tá? Ela é importante. Qual a temperatura de ebulição da substância A ao nível do mar? Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Quando é que um líquido entra em ebulição? Para o líquido ferver, a pressão de vapor dele
tem que se igualar à pressão do ambiente. Essa é a regra, certo? Deixa eu ver aqui, o pessoal está mandando aqui. Nível do mar é 760. Essa pergunta é importante. Nível do mar é 760. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Mas o que importa é que você estava procurando a informação certa. Né? A pergunta que você fez aqui é a mais importante. Ó. É 780 o nível do mar, né? Não. Ao nível do mar, a pressão atêmica é boa, hein? A pressão atêmica é a pressão ao nível do mar. Ela vale 760. Então, para você fazer um líquido ferver, você tem que aquecer esse maluco até a pressão de vapor dele chegar nesse valor. Aí ele ferve. Bom, então para o A, o ponto de ebulição está aqui, ó. Quando você aquecer o cara a 70 graus Celsius, você vai conseguir fazer a pressão de vapor dele atingir esse valor. Tá vendo? Beleza? E para o líquido B, a temperatura de ebulição está aqui, ó. Para o líquido B, ó. Tá vendo que o líquido B, ele tem um ponto de ebulição maior? Porque ele é menos volátil. Olha lá. Como ele é menos volátil, o B, né? Ele acaba tendo um ponto de ebulição maior. Tá? Então, o ponto de ebulição é 70 graus Celsius mesmo. Tá? É isso aí. Perfectos. Ponto de ebulição, 70. 70. Tá bom? Tá aí. Questão número 3. Se vocês querem que eu volto aqui, tá? Peraí. Fico mudando o slide sem falar nada. Beleza. Questão número 3. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Questão número 3. A tabela abaixo mostra a pressão de vapor de algumas substâncias quando estão submetidas a 25 graus. Todo mundo na mesma temperatura. Coloque as substâncias em ordem crescente de ponto de ebulição. Já estávamos preparando essa discussão na questão anterior, né? O ponto de ebulição tem a ver com a volatilidade, né? Então vamos lá, ó. Vamos colocar as substâncias em ordem de volatilidade. Eu vou fazer completo, quer ver, ó? Vou fazer completo. Primeiro, ordem de pressão de vapor. Então vamos lá. Quem tem menor pressão de vapor? D. Não, não é o D, não. Li errado. Desculpa aí. Quem tem menor pressão de vapor é A. A. Seguido de D. Seguido de C. Seguido de B. Então tá aqui. Então esse cara aqui, ó, é o mais volátil. Tá? Se ele é o mais volátil, ele é o que tem menor ponto de ebulição. É o que ferve mais facilmente. Então, o ponto de ebulição ele vem no contrário. Quem tem menor ponto de ebulição é o B. Seguido de C. Seguido de D. Seguido de A. O A, por ser o líquido de menor pressão de vapor, é o que é mais difícil de você ferver. Portanto, ele tem maior ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição ele varia de maneira contrária à volatilidade. O mais volátil tem menor ponto de ebulição, o menos volátil tem maior ponto de ebulição. Tá bom? Beleza? E aí essas perguntas podem vir de qualquer maneira, né, nos exercícios. Então, a gente está colocando questõezinhas para não ficar perdendo muito tempo com as alternativas. Pra vocês irem fixando os conceitos, tá? Que aí você aplica em qualquer situação.
Vamos para a questão número 4? Questão número 4. Observe o diagrama de fases do iodo fornecido a seguir. Aí mostra. Então, o diagrama de fase mostra o estado físico do iodo, né? Em qualquer condição que você queira. Ele fala assim, item A, determine o ponto de fusão do iodo ao nível do mar. Então, qual é a temperatura que o iodo derrete? Ponto de fusão. Tá. Para você achar o ponto de fusão, você tem que procurar um ponto que esteja nessa linha aqui, ó. Tá? Por que nessa linha? Porque a fusão é o estado, é a mudança do sólido para o líquido. Tá? Então, se você pegar essa linha aqui, ó, e descer ela, você tem temperatura na qual o líquido está derretendo. Ou o sólido está derretendo, né? Como ele quer o nível do mar, então a pressão tem que estar 1 atm e eu tenho que procurar um ponto onde eu caia exatamente em cima da linha. Então, esse é o ponto que ele está procurando no gráfico, ó, no item A. É a fusão do iodo, quer dizer, a mudança do sólido para o líquido, a 1 atm de pressão. Né? Então, a temperatura de fusão é 113,6. A temperatura de fusão é 113,6 ao nível do mar. Tá? O que a gente observa no gráfico do iodo, né, é que esse ponto de fusão parece não depender muito da pressão, né? Ó. Se você quiser uma pressão maior, o ponto de fusão é quase o mesmo. Ó. Não muda nada, praticamente. Tá? Item A, B. Determine o ponto de ebulição ao nível do mar. Agora você já sabe onde procurar, né? Ó, se a fusão eu peguei aqui, ó, sólido líquido, a ebulição eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Esse ponto é um ponto onde a 1 atm e 184,4 graus eu tenho iodo líquido gasoso. Então, aqui é a ebulição. Tá? Então, ponto de ebulição, 118. Opa. 184. Oh, Deus. 184,4 graus Celsius. Tá? É mais leitura do gráfico mesmo. C. Em que estados físicos eu posso encontrar iodo a 25 graus? Bom, 25 graus é uma temperatura que está por aqui, ó. Se você pegar essa linha do 25 graus e jogar ela para o gráfico, você vai encontrar ou ponto nessa região, ou ponto nessa. O que significa que a 25 graus, ou você vai encontrar iodo sólido, ou gasoso. Tá? Então, a 25 graus, teremos apenas os estados sólido e gasoso. Ô, gente, talvez vocês não vão lembrar, tá? Mas eu vou falar. Toda vez que a gente vai fazer cursinho, ou o terceiro ano, que é o terceirão, né? Que a gente faz a revisão, a primeira aula de química do ano é a maldita da aula de mudança de estado. Todo ano a aula de química começa com aquela aula idiota. Muda de estado sólido para líquido, líquido para gasoso, puta aula chata. E lá naquela aula, a gente fala da sublimação. A sublimação
é quando uma substância passa direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E quando a gente fala da sublimação, a gente dá exemplo de 3 coisas que sublimam. Uma delas é o iodo. A gente fala do iodo, a gente fala do gelo seco e nós falamos da naftalina. Agora eu entendo, olhando para esse gráfico, por que que eu reporto essa aula? Porque eu me lembro que quando eu aprendi esse assunto, eu falava, mas por que o iodo sublima? Por quê? Por que você não consegue ter iodo líquido? Por que ele tem que passar direto do sólido para o gás? Por causa do diagrama de fase dele. Para você ter iodo líquido, gente, você precisa ter iodo nessa faixa de temperatura aqui, ó. Ó. Essa faixa de temperatura, você encontra iodo líquido. Só que na nossa atmosfera, você não tem temperaturas entre 113 e 184. Não. Aí você conseguiria ter. Agora, a 25 graus Celsius, eu não consigo. Se eu pegar, ó, nessa faixa de temperatura aqui, ó, não existe iodo no estado sólido. Ou ele é gás, ó, ele pode ser gás, ou ele pode ser líquido. Sólido, ele é abaixo de 113. Ele pode ser sólido. Né? Então, é muito louco você olhar para o diagrama da seguinte maneira, ó. Até 113 graus, você vai encontrar iodo na natureza ou gasoso ou sólido. Entre 113 e 184, que são os pontos aqui que ele está citando, você encontra gasoso líquido. Na verdade, você encontra gasoso líquido até acima disso, né? Tá bom? Deu para entender? Gasoso ou sólido, né? Então, eu vou escrever assim, ó, gasoso ou sólido, dependendo da condição de pressão, né? Vamos só completar assim, dependendo das condições de pressão. Né? Se você parar para pensar um pouquinho, a gente não está discutindo muito propriedade coligativa aqui, né? A gente está usando uma aula de propriedade coligativa para discutir mudança de estado. Né? Mas é uma discussão de mudança de estado, eu diria assim para vocês, um pouco mais madura, né? A gente já está mais maduro. Nós já somos quase pré-universitários, né? Já somos bichos de faculdade. Aqui vem um relato de experiência. Relato de experiência, não. Um desabafo. Eu não consigo imaginar uma substância nesse ponto triplo. Tipo, como ela consegue ao mesmo tempo ficar nos 3 estados? Não é que ela consegue ao mesmo tempo ficar nos 3 estados. O negócio aqui é o seguinte. Pensa na seguinte coisa. Se eu te der na tua mão um pedaço de gelo, te der na tua mão um pedaço de gelo e falar segura, daqui a um tempo você não vai ter mais gelo, concorda? Você não vai mais ter gelo. Por que você não consegue ter gelo na tua mão? Porque está uma temperatura a 0 graus, concorda? Acima de 0, perdão. Quando você está a uma temperatura de 0 graus, imagina que você tem um recipiente onde a temperatura esteja 0 graus. Você joga gelo e joga água. Tudo bem? Se você tiver gelo e água a 0 graus, o que vai acontecer? Eu tenho gelo e água a 0 graus. O que vai acontecer? O gelo vai derreter ou a água vai congelar? Se eu tiver a 0 graus, não acontece nada. Você vai ter gelo e água para sempre ali. Então eu posso dizer assim: gelo e água coexistem em uma dada condição. Tudo bem? Por exemplo, eu posso ter coexistência de vapor e água líquida? Posso. Para eu ter coexistência de vapor e água líquida, eu preciso de 100 graus. Então,
a mudança de estado, ela é, de uma certa forma, um ponto duplo. Se você parar para pensar, o que é uma mudança de estado? É um ponto duplo. É um ponto onde coexistem duas fases. O raciocínio com o ponto triplo é a mesmo. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Não é que uma mesma coisa está em três estados, é que você tem ali dentro moléculas no estado líquido, moléculas no estado gasoso, moléculas no estado sólido, e aquilo vai ficar para sempre assim. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em água e gelo, a primeira coisa que a gente pensa é: o gelo vai derreter. Porque nas condições do nosso planeta, quando você põe água e gelo aqui nessa condição que nós estamos, eu sei que eles não podem coexistir, porque a temperatura não favorece. Então, o que é o ponto triplo? É uma condição em que, se você colocar ali dentro o sólido, o líquido e o gás, eles vão ficar assim para sempre. Por isso que eu falo, há uma coexistência da substância nos três. Então, tem um pouco da substância que está sólida, um pouco da substância que está líquida e um pouco da substância que está gasosa. Entendeu? Tá? Deixa eu ver aqui. Não tem diferença de temperatura, por isso não trocam calor e por isso não mudam de estado. Não. Não é bem assim. Não é bem assim. A troca de calor que você vai ter ou não vai ter não é entre si ali. É uma troca de calor do ambiente com a vizinhança. Não é por aí. É que quando você coloca uma substância numa condição onde ela está numa mudança de estado, vai haver troca de calor entre a substância e o ambiente, desde que o ambiente esteja aberto. Agora, para você medir o ponto triplo da substância, você faz isso no laboratório. Você coloca aquilo num ambiente fechado, não proporciona troca de calor entre o ambiente e as vizinhanças, e aí você vai regulando a temperatura lá dentro. Então você vai aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura, tá? Eu vou no final da aula colocar para você um vídeo do ponto triplo. Aí a gente dá uma bisolhada de como que acontece isso. Tá? É um frasco fechado e é muito louco, porque você vê a água no ponto triplo. Então você vê vapor, gelo e água líquida. E aí, de vez em quando, o gelo derrete, aí congela de novo, aí a água evapora, e ela condensa, fica um negócio louco ali dentro. Fica um sistema mudando de fase, mas as três fases ao mesmo tempo. É uma coisa bizarra, bizarra. Tá? Vamos continuando aqui. Abaixo de que temperaturas, ou de que temperatura, o iodo não pode ser encontrado no líquido? A gente já descobriu. Abaixo de 113,6. Também de acordo com o gráfico, né? Abaixo de 113,6. Opa. Graus Celsius. Tá? Fechou? Matamos então a questão número 4. Vamos para a questão 5. Aqui eu preciso que vocês façam uma correção nesse exercício, gente. Tem uma coisinha aqui que eu preciso mudar, senão não tem sentido a questão. Ele fala assim: observe o diagrama de fases abaixo e responda. Primeiro, esse diagrama de fases, ele precisa ser identificado. Ele é o diagrama de fases do CO2. Tá bom? Toda substância tem o seu diagrama de fases. A água tem o dela, o iodo tem o dele, o gás carbônico, tudo, tá? Aí ele fala assim: o que aconteceria com o gelo seco se que está inicialmente a menos 270, tem que botar um menos aqui, ó, menos 270. O que aconteceria com o gelo seco que está inicialmente a menos 270 graus se ele fosse submetido até uma temperatura de 25 graus?
Considere que nessas situações a pressão é igual a 5 atm. Então, tipo assim, você tem gelo seco que está a 5 atm e uma temperatura de menos 270 graus. Não precisaria dizer que ele está sólido, né? Por isso que chama gelo seco. Gente, esse ponto eu consigo achar no diagrama de fase? Consigo. Ele deve estar por aqui, ó. Ó. Pressão 5 atm, temperatura bem negativa, ó. Bem negativa. Tá? Percebam que as temperaturas elas vão ficando maiores para a direita, né? Ó. Tá? Nós estamos trabalhando com a escala, né, da temperatura abaixo do zero. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gelo seco e colocar ele a 25 graus. 25 graus, gente, a temperatura está bem para cá, não tá? Então, eu vou manter a pressão 5, só que eu vou aumentar a temperatura. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Espera aí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar o ponto mais ou menos aqui, ó. Esse ponto ele está numa pressão de 5 atm, ó. Pressão de 5 atm e temperatura 25 graus. Só que aí ele passa, então, para o estado gasoso. Olha lá a sublimação de novo acontecendo, ó. Então, quando eu pego um pedaço de gelo seco e coloco ele na temperatura ambiente, o que está acontecendo é exatamente isso. O gelo seco está a uma temperatura super baixa, quase zero absoluto, né? Quase zero absoluto, que é menos 273, e coloco ele numa temperatura mais alta. Nesse processo, como ele está num diagrama de fase sólido-gás, ele sublima, ele passa direto. Né? Para você ver CO2 líquido, você tinha que estar nessa região do gráfico, ó, CO2 líquido. Tá? Então, nesse caso, ocorrerá a sublimação. Ocorrerá sublimação. Vou colocar aqui, ó, só 25 graus Celsius, a mesma pressão, né? Tá? Beleza? Questãozinha 5 feita. Questão número 6. Aqui a gente começa a falar do primeiro efeito coligativo, que é a tonoscopia. A tonoscopia, só para a gente lembrar rapidamente, é a queda da pressão de vapor do solvente. Devido à adição de um soluto, né? Com essa ressalva, devido à adição de um soluto. Como é que a gente calcula essa queda de pressão de vapor? A queda da pressão de vapor, ela é proporcional à fração molar. Vou explicar melhor isso. Como é que a coisa funciona? O solvente, que é a água no caso, tem uma pressão de vapor normal, que segundo ele, olha o que ele fala no texto, é 3,2 kPa. Tá? Então, a pressão de vapor do solvente, eu vou chamar de P do solvente. Tá bom. Acontece o seguinte, quando você põe um soluto lá dentro, por causa do efeito coligativo, a pressão de vapor cai, né? O solvente fica mais difícil de evaporar. Essa queda, ela vai depender da porcentagem em mols.
A gente não escreve porcentagem, a gente escreve fração molar. A fração molar, gente, é justamente uma porcentagem em mols. Fração molar do quê? Do soluto. Isso aqui é chamado de lei de Raoult. Né? Nas fórmulas, elas vêm assim, ó. ΔP, V, é igual a P0 vezes X do soluto. O que esse X quer dizer? Tipo assim, vamos supor que lá dentro tenha 10% de soluto. Então, se lá dentro tem 10%, a queda na pressão de vapor vai ser de 10% da pressão da água. Se lá dentro tiver 40% de soluto, a queda na pressão de vapor vai ser 40% da pressão da água. Então, a porcentagem de soluto é a porcentagem da pressão que cai. É basicamente isso que a lei de Raoult fala. Então, quer dizer, quanto mais soluto você tem lá dentro, maior vai ser a queda. Né? Bom, vamos fazer as contas. Como é que eu calculo a fração molar do soluto? Para quem não lembra. Bom, fração é parte pelo todo, né, gente? Então, é número de mols do soluto sobre o número de mols total. Tá? Então, ó, vamos fazer essa conta aqui, vai. A fração molar é número de mols do soluto 0,4 dividido por 2,2, né? Ó. 0,4 dividido por 2,2. Tá? Então, a fração molar do soluto é igual a aproximadamente 0,18. Ou seja, você tem aproximadamente ali 18% de soluto. Então, por causa desses 18%, a queda na pressão de vapor vai ser 18% da pressão inicial, que é a da água. Então, a queda na pressão de vapor é 0,18 vezes a pressão de vapor da água inicial, né? 3,2. Então, a queda é igual 0,58. Vou arredondar aqui, tá? Dá 0,576. Eu vou colocar 0,58. Quilopascal. kPa. Tá bom? Tá, a pergunta dele é: calcule a pressão de vapor da solução. Então é assim, ó. A variação ou a queda na pressão de vapor é a pressão inicial do solvente menos a pressão de vapor da solução. Foi essa diferença que a gente calculou ali, né? Eu faço sempre o maior menos o menor, tá, gente? Esse triângulo... Ai, meu ouvido. Esse triângulo não quer dizer variação, porque variação na física ou na química, né, a gente trabalha com final menos inicial. E aqui não, aqui é inicial menos final, tá? Bom, então vai ficar 0,58 igual a 3,2 menos a pressão de vapor da solução. Solução vai dar 5,5 aproximadamente. 5,52, vai. Não, peraí. Não fiz nada a ver, tá tudo errado isso aqui. Eu fiz uma conta nada a ver, gente. 2,62, nada a ver. 2,62. Tá aí. Beleza? Maravilha. Podem tirar print.
Questão número 7. É a mesma coisa, tá? Só que ele mudou um pouquinho o jeito de perguntar. Ó, calcule a pressão de vapor de uma solução aquosa a 25 graus que contém 2 mols de sacarose, 2 mols de glicose e 162 gramas de água. Tudo isso aqui é a solução. Só que é importante a gente entender o seguinte, né? Isso aqui, ó, é soluto. E isso aqui é o solvente. Outra coisa que ele fala, né, é que a pressão de vapor da água, nessa temperatura, é 3,2. Tá? A conta é a mesma. Qual é a parte que vai dar trabalho? Eu preciso calcular a fração molar, que é o número de mols do soluto. Isso antes de fazer aquela conta, né? Dividido pelo total de mols, incluindo soluto, solvente e tal. Olha lá. Bom, para eu fazer essa conta, eu preciso saber quantos mols tem aqui, ó. Então, ó, 1 mol de água pesa 18G. Né? Quantos mols de água vão pesar 162? Tá bom? Então, o número de mols de água vai dar 162 por 18, né, gente? Dá 9. 9 mols. Tá bom? Agora, o que que eu faço? Eu achei o número de mols da água, tá, beleza. Agora eu vou pegar todos esses mols e fazer aquela conta do X. Fazer a fração molar aqui. Então vai falar, olha, a fração molar do soluto é número de mols do soluto. Não importa se é glicose, sacarose, soluto para a gente é soluto. Vai exercer o mesmo efeito coligativo. Então vai ser 4 dividido por 9 mais 4, 13. Conta chata. Também vai dar quebrado, né? Então a fração molar de soluto dá um pouquinho mais que 25%, né? Não, um pouquinho mais que 33%. Se eu vou arredondar para 30, ó. 4 por 13, dá um pouquinho menos, verdade. Dá aproximadamente 0,31. Vou fazer um arredondamento de 0,31. É como se você estivesse dizendo, olha, 31% de mols tem soluto ali. Então, a queda na pressão de vapor será de 31% dessa pressão da água. Tá? Então, ΔP igual. Eu vou fazer assim, ó, para já economizar um certo tempo. ΔP é x vezes P0, né? Que o P0 seria a pressão da água pura. Mais ΔP já é P menos P0, P0 menos P. Ó. Deixa eu colocar, vou colocar os nomezinhos que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Senão fica muito bizarro. O que é o ΔP? É a pressão do solvente, que é a pressão inicial, né? Menos a pressão da solução. Então, isso é a queda. Igual a X vezes a pressão do solvente. Pronto. Parará, vamos lá. 3,2 menos P da solução é igual a 0,31 vezes 3,2, que é o valor da pressão que ele deu ali. Então, a pressão da solução
é igual a 3,2 menos essa conta aqui do lado, né? Então, deixa eu fazer aqui. 2,2 aproximadamente. 2,2. KPA. Tá? Se vocês estiverem fazendo as contas aí e puderem conferir para mim, eu agradeço. Tá? Tranquilo, galera? Como eu disse, né, sendo um pouco prolixo, não é a parte mais importante do assunto. Podem tirar print. Questão número 8. Coloque as seguintes soluções em ordem crescente de volatilidade. Agora são 3 soluções. A gente sabe que uma solução, quando você põe uma substância no solvente, a volatilidade diminui em relação ao solvente puro. Só que agora eu quero comparar 3 soluções. Então, a nossa ideia é utilizar o seguinte conceito. As leis de Raoult, essas leis que falam de pressão de vapor, osmose, todas elas partem da seguinte premissa. Quanto maior... Peraí, deixa eu colocar aqui em cima. Vou aproveitar os espacinhos aqui. Ó. Quanto maior a concentração de partículas, maior vai ser o efeito coligativo. Qualquer que seja ele. Então, quer dizer, quanto maior a concentração de partículas, maior a perda de volatilidade. Quanto maior a concentração de partículas, maior o aumento do ponto de ebulição. Quanto maior a concentração de partículas, maior a pressão osmótica. Todas as propriedades coligativas ficam maiores quanto maior a concentração de partículas. Ok? Então, qual é o nosso trabalho? Descobrir onde tem mais partícula dissolvida. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas concentrações todas e transformá-las em mol por litro. Notem que elas estão em gramas por litro. Como é que eu transformo de grama para mol? Eu uso aquela formulinha bem famosa. Número de mols é a massa dividido pela massa molar, não é? Se quiser fazer por regra de 3 também, né? Que como a gente tem que fazer, vai ter que fazer muita regra de 3, gente, eu sempre evito quando é muita, né? Então já pega a formulinha logo, põe massa sobre massa molar e resolve o problema. Então vamos lá. Para o NaCl, que está lá dentro da água, ele diz para mim que a concentração é 175 gramas por litro. Então eu vou pegar esse 175 e dividir pela massa molar. A massa molar do NaCl, ó. Peraí. Eu vou pegar este valor aqui, ó, a massa, e dividir pela massa molar, tá vendo? Ó? Vou achar o número de mols. Vai dar, acho que dá 2, né? Deixa eu ver. Não, dá bem mais. Dá uns 3. Deixa eu ver. Não, sei lá. Em vez de ficar chutando, faz a conta, né, Danilo? 175,5 dividido por 58,5. Dá 3. Então, a concentração dessa coisa é 3 mol por litro. Só que tem um detalhe, né? Esse composto, na verdade, ele não está assim, como vocês estão vendo na tela. Ele está dissociado. Ele está na forma de Na mais Cl menos. Então, na verdade, quando ele fala que tem 3 mol por litro de NaCl, o que significa dizer mesmo é que ele tem 3 mol por litro de Na
e 3 mols por litro de Cl. Cada partícula dessa exerce um efeito coligativo. Então, se eu tenho uma coisa que na água dissocia, eu tenho que levar isso em consideração. Então, qual é a concentração real dessa solução? 6 mol por litro. Essa é a concentração de partículas que eu tenho lá. Tá? Vou repetir a mesma coisa para os outros. Né? Para o cloreto de cálcio, ele vai dissociar em 1 cálcio e 2 cloros. Então, vamos ver quanto que tem de concentração aqui. Né? Primeira coisa que eu faço. Pega esse valor aqui, ó, e passa ele para mol por litro. Passa ele para mol por litro. Eu vou pegar isso e dividir por isso, ó. Tá? Massa sobre massa molar. Então fica... Vai dar 0,5, né? 0,5 mol por litro. Beleza. Então aqui, ó, 0,5 mol por litro. Tá? Esse 0,5 mol por litro vão produzir de cálcio 0,5, 1 para 1, né? Só que vai produzir o dobro de cloro. Então você tem 0,5 mol de cátions e tem 1 mol de ânions por litro. Então, ao todo, você tem 1,5 por litro. 1,5 por litro. E eu faço a mesma coisa com o outro. O outro é sulfato de sódio, né? Deixa eu ver. Sulfato de sódio. Aquoso. Dando 2 sódios mais 1 sulfato. Tá? Mesma coisa. Né? Vou pegar a massa da concentração aqui, ó, e dividir pela massa molar. Tá? Beleza? Então, bora lá. Então, aqui vai ficar 35,5 dividido por 142. Acho que dá 0,25. Deixa eu ver. 0,25. Então, você vai ter 0,25 mol por litro. Então, na verdade, essas concentrações que a gente está calculando, né? 3 mol por litro, 0,5, são as concentrações que quem preparou a solução fez. Então, quando a pessoa foi preparar a solução de NaCl, ela pegou 3 mols e pôs em 1 litro. O que nós estamos querendo dizer é que quando aqueles 3 mols entrarem lá dentro, eles vão se dividir. Vão quebrar. E vão se transformar em 6 mols por litro. No CaCl2, a pessoa que preparou a solução, ela preparou a 0,5. Tudo bem. Só que como quebrou, eu tive que multiplicar por 3. Né? Então, essa multiplicação ela tem que ser feita toda vez que o composto dissociar na água. Quando você joga na água, por exemplo, sacarose, glicose, esses compostos não dissociam. Então, você não tem que se preocupar. Quando que isso vai acontecer? Sal e base e ácido. Tá? Então, aqui vai formar 0,5, né? 1 para 2, né? E aqui vai formar 0,25. 1 para 1. Então, a concentração real das coisas que estão ali dentro é
0,5 do sódio mais 0,25. Então dá 0,75. Tá? Agora, qual que é a regra? A mais concentrada é a menos volátil. Então, ó, solução mais concentrada, essa. Então, ela é a menos volátil. Então, quanto maior a concentração, maior o efeito de perda de volatilidade, ou seja, menor a volatilidade. Então, qual que é a dica master, né, da história? Você vai comparar os efeitos coligativos a partir das concentrações. Tá? Esse tipo de questão é mais provável que caia. Se for cobrado o assunto, é uma questão que tem mais chance de cair. Tá? Ele pega soluções diferentes, cada uma lá com a sua concentração, e pergunta, qual que é menos volátil? Qual que tem ponto de ebulição maior? Alguma coisa nesse sentido. Qual que tem maior pressão osmótica? Né? Se eu colocar em contato a solução 1 com a tal, qual puxa água? Ele pode fazer várias perguntas, todas elas respondidas, né, a partir da concentração. Então, ó, quem é o menos volátil? O 1 é o menos volátil. E o mais volátil é a solução menos concentrada, que é a 3. E a 2 é a do meio. Tá bom? Fechou? Fizemos a questão 8, então. Tirando o print, passamos para a questão 9. Peraí. Aqui. As figuras A, B e C correspondem a pressões de vapor dos seguintes sistemas. Solução de nitrato de potássio. Então, você tem uma solução de nitrato de potássio. Tem uma outra solução de nitrato de cálcio. De mesma concentração. Então, sei lá, a concentração desse maluco aqui é X mol por litro. E a concentração desse outro maluco também é X mol por litro. E tem uma outra coisa que é a água pura. Água. Não necessariamente na ordem. A associação entre as curvas é... Então, tá ali. Ele quer saber quem é quem. Qual curva é a água, qual curva é a solução de KNO3 e qual curva é a solução de CaNO3. Bom, a água é a mais volátil, porque ela está pura. Se ela é a mais volátil, ela tem que ter a maior pressão de vapor. Certo? Conforme a gente viu na questão 2, a substância mais volátil é aquela onde o gráfico está mais para cima. Então, ó, a substância A é a água. Ela é a mais volátil. Ela é a mais volátil. Agora, entre as duas soluções, para a gente saber quem é a mais volátil, a gente precisa saber as concentrações. Não é? Gente, quando esse cara dissocia, esse aqui, ó, ele libera um potássio e um nitrato. Então, se a pessoa jogou lá dentro X mols de KNO3 por litro, quer dizer que o que eu tenho que ter lá dentro é 2x mol por litro de íons. Ele dissocia na proporção de 1 para 2. Já o outro salzinho, ele dissocia na proporção de 1 cálcio
mais 2 nitratos. Então, ele dissocia na proporção de 1 para 3. Então, na verdade, quando ele fala que as soluções têm a mesma concentração, você pode dizer que elas têm a mesma concentração se você não considerar os íons. Porque na solução de CaNO32, né, você tem 3x de íon. Mols por litro de íons. Então, quer dizer, aquela que é mais concentrada é a solução de nitrato de cálcio. Então, ela seria, por exemplo, a solução hipertônica, porque ela tem mais íons do que a outra. Então, se ela é a mais concentrada, é aquela que tem menos pressão de vapor. É aquela solução que terá menor pressão de vapor a qualquer temperatura. Então, aqui nós temos, ó, a solução de CaNO32, que é a de nitrato de cálcio, né? E aqui eu tenho KNO3. Tá aqui. Pronto. Beleza? Então, A é água pura, B, nitrato de potássio e C, nitrato de cálcio. Então, nos dá a alternativa B de bola. B de bola. Tá bom? Então, só tomar cuidado com essa coisa de... Essa questão aqui, gente, é a questão mais famosa do assunto. Se você procurar questões de propriedade coligativa na internet, você vai encontrar várias assim. Ele pega as pressões de vapor, né? O que ele também pode brincar? Ao invés de ele pegar água e duas soluções, ele pega água, álcool e éter, que é igual ao gráfico que eu dei na aula de teoria. E aí ele pergunta quem é quem, ele pode perguntar das forças intermoleculares, enfim, tá bom? Mas esse tipo de análise é o tipo de exercício mais comum, tá? Vamos para a questão número 10. Yes. Questão de verdadeiro ou falso, tá, gente? Olha quanto item. Tem duas dessas assim, tá? Daqui até o final. Vamos lá. Item A. Leia e marque verdadeiro ou falso. A. A pressão de vapor de um líquido diminui quando a ele é adicionado um soluto. Verdade. Aliás, isso tem nome, né? Isso chama tonoscopia. É a perda da pressão de vapor. B de bola. A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio 0,25 mol por litro é menor que a da água pura. Opa! Temperatura de ebulição de uma solução menor que a da água pura não é verdade. Uma solução sempre terá aumento do ponto de ebulição. Tá? Aumento do ponto de ebulição. É a ebulioscopia. C. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,5 mol por litro é igual à temperatura de uma solução de sacarose 1 mol por litro. Sim! Por quê? Porque elas têm a mesma concentração. Elas têm a mesma concentração. Você fala, ué, professor, peraí. Uma é 0,5, a outra é 1. Só que tem um detalhe. A solução 0,5 é uma solução de NaCl. Então, quando você fala que a solução é 0,5, na verdade, qual é a concentração real? Não é o dobro? Então, a concentração real é 1 mol por litro. A solução de sacarose, ela é 1 mol por litro. E a sacarose não se quebra. Sacarose é açúcar, né? Então, como ela não dissocia, a solução dela é 1 mol por litro. Então, a sacarose tem concentração 1 mol por litro.
Se elas têm a mesma quantidade de partículas dispersas ali, então elas têm que ter o mesmo ponto de ebulição. Não importa se uma é sal e a outra é açúcar. Né? Nos efeitos coligativos isso não importa. O que importa é só mesmo a quantidade e não o tipo de partícula. Tá bom? Beleza? Cuidado com essa. Essa daí ela é meio maldosa. Né? D de dado. Os alimentos cozinham mais rápido na água pura, porque a água pura entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que água com sal. Bom, se isso é verdade, o alimento não pode cozinhar mais rápido, né? Se a água pura está com uma temperatura de ebulição mais baixa, ele vai demorar mais para cozinhar, né? Quando você põe sal na água, você consegue fazer ela ferver a uma temperatura acima de 100 graus, por conta do aumento do ponto de ebulição, tá? Então tá falso. A D tá falsa. O alimento cozinha mais lentamente na água pura, tá? E em lugares muito frios, como na Antártida e no Polo Norte, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possui sais dissolvidos? Não, não é isso. No estado sólido, gente, a água tem bem menos sal do que no líquido. Tanto é que a gente ouve falar, por exemplo, quando a gente tem aula de água doce, né, aquela parte de água salgada, água doce, né, a gente ouve falar que na geleira tem água doce. Né? Ou seja, a água da geleira ela tem menos sal. Quando a água vai congelar, a quantidade de sal que fica presa no retículo cristalino é muito pequena. Tá? Agora, na água salgada, na água líquida, não, aí tem bastante sal. Tá? Então, essa alternativa está falsa. Ele fala que em lugares muito frios não tem sal nem na água doce, nem na água líquida, nem no gelo, isso é falso. Tá? Isso é farceta. Peraí que estão perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Então, nesses lugares mais altos, demora mais para cozinhar os alimentos? Sim, 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 sim. Porque o ponto de ebulição é menor. Tipo, só para você ter uma noção, no Monte Everest, não sei se na aula, eu até mostrei uma tabela. A água ferve a 70 graus. Então, tipo, imagina você cozinhar um alimento a 70 graus, gente. Como é que vai cozinhar um feijão a 70 graus, né? A panela de pressão, ela faz o contrário, né? A panela de pressão ela cria um ambiente de pressão maior para você manter a água fervendo numa temperatura acima de 100. Então, quer dizer, num ambiente de ar mais rarefeito, que é o que você está citando aqui, né? Em ambientes mais altos, o alimento vai demorar para cacete para cozinhar. Na verdade, se você tentar cozinhar feijão, a água vai evaporar, você vai ter que ficar completando com água ali. Para ele cozinhar, vai demorar, tipo, metade do dia, tá? Beleza? Muito boa essa conexão, viu? Boa essa conexão. F. Ao nível do mar, os sucos congelam abaixo de zero. Verdade, verdade. A água pura congela a 0 graus. Se eu considerar que um suco é uma solução, suco é uma solução, tem açúcar ali e tal. Então, o suco deve congelar a uma temperatura menor. É a crioscopia. Crioscopia, verdade. É a queda no ponto de congelamento. Então, quer dizer, fazendo uma conexão que nem essa que você fez agora, eu posso ter suco líquido abaixo de zero? Posso. Eu posso ter suco líquido abaixo de zero. Não muito abaixo de zero, né, gente? Vai, menos 1 grau, menos 0,5 graus, até beleza. Agora, se você abaixar demais a temperatura, acaba congelando, tá? Beleza? Lembrando que essa crioscopia, gente, ela é pequenininha, né? Assim como a ebulioscopia também é pequenininha, não é nada muito pronunciado. G. A temperatura de ebulição de uma solução varia de acordo com a massa de soluto dissolvida nela. Já pode parar. Não é de acordo com a massa, é de acordo com a quantidade de partículas, que tem a ver com mol. Tem a ver com mol. Tanto é que para fazer a comparação na questão anterior, a gente não teve que transformar as concentrações em mols? Então, por que a alternativa G está falsa? Porque não é massa. Eu vou escrever aqui, depende dos mols. Depende
dos mols. Então, se você fala para mim assim, né? A temperatura de uma solução varia de acordo com a quantidade de mols de partículas do soluto, ok. E ele trocou. Ele fala que depende da massa e não do número de partículas. É o contrário. H. É possível afirmar que a solução de um soluto A, que tem concentração 100 gramas por litro, tem menor temperatura de ebulição do que uma solução de soluto B, cuja concentração é 50. Na verdade, gente, eu não posso afirmar nada. Nem que a temperatura de ebulição é maior, nem que a temperatura de ebulição é menor. Por quê? Porque eu não tenho a concentração em mol. Eu não tenho a concentração em mol. Eu não sei se 100 gramas por litro de A tem mais mols ou menos mols que 50 gramas por litro de B. Não é porque a massa é menor que tem menos mols. Então, não dá para afirmar. Por quê? Porque eu não consigo transformar para mol. Para eu fazer essa transformação, eu precisaria da massa molar. Mas não deu. Tá? Ficou claro isso, gente? Por isso, falso. Tá? Letra I. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição no seu interior é maior. Olha lá, aquilo que eu estava falando. Fechou. Tá? A temperatura de ebulição da água na panela de pressão é maior do que 100, porque ali dentro o ambiente não está um ATM. É como se você estivesse fervendo a água num ambiente abaixo do nível do mar. A uma pressão de tipo 2 ATMs, 3 ATMs, depende da panela. Tá bom? Então, verdade. J. Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta. Diminui. Diminui. Tá bom? Isso é um resuminho, né, do negócio. Aqui nesse resuminho, o que você tem? Pressão de vapor, ponto de ebulição e ponto de congelamento, né? Só não tem nada de osmose. Acho que na outra de VUF vai aparecer. Tá? Beleza, podemos seguir? Questão número 11. Calcule a variação de temperatura de ebulição de uma solução formada por 2 mols de NaCl em 1 litro de água. Então, agora, nós vamos usar a lei de Raoult para ebulição. A ebulioscopia. O que a lei de Raoult fala? Que a variação do ponto de ebulição é igual a uma constante multiplicado pela concentração multiplicado pelo fator de multiplicação. Vamos traduzir tudo isso, né? Essa concentração aqui, ó, ela tem que estar em mol por quilograma. Eu não sei se vocês lembram na aula que eu chamava essa concentração de molalidade. É uma concentração que raramente a gente usa. Esse fator aqui, ó, é o número que você vai multiplicar por causa da dissociação. Né? Esse cara, quando ele vai dissociar, ele não vai quebrar em 2 partes? Então, a concentração que você vai usar aqui, na verdade, ela tem que ser multiplicada por 2. Por quê? Porque o composto dissocia 1 para 2. Ó. Então, sabe aquela ideia de você corrigir a concentração? Ela vem na fórmula. Tá? Esse I, gente, ele é chamado de fator de Van 't Hoff. Tá? Se um dia vocês estiverem lendo algum resumo e lerem essa expressão, fator de Van 't Hoff, assim que escreve, Van 't Hoff. É o cara que determinou essa situação de corrigir o problema, né? Porque tem coisa que dissocia, tem coisa que não dissocia. Então, ó, vamos lá.
Quanto que o ponto de ebulição aumenta? Vamos ver quanto que o ponto de ebulição aumenta. Constante ebulioscópica, 0,52. Vezes. Concentração, 2 mols por 1 quilo de água. Vezes o fator de correção do Van Toff, que é 2. Então, gente, o aumento na temperatura de ebulição foi de 0,52 vezes 4, né? Ou seja, deu 2,08 graus. Então, quer dizer, a tua água, ao invés de ferver a 100 graus, ela vai ferver a 102,8. Tá? 102,8. Isso porque você jogou lá dentro sal. Né? 2 mols de sal, gente, dá 100 gramas, mais de 100 gramas. Percebe? Você precisou jogar mais de 100 gramas de sal na água para que a ebulição dela aumentasse 2 graus. Então, é um efeito muito pequeno. Tá? No nosso dia a dia, né, ele é um efeito pequeno. Tá? Esse é o tipo de questão que, assim, com toda honestidade, né, você só vai fazê-la se você lembrar da fórmula. Não tem muito como adivinhar. Tá? Tá aí a questão número 11. Vamos para a questão 12. 12. Os efeitos coligativos... Pergunta, tá? Pergunta. Os efeitos coligativos acontecem simultaneamente na solução e a gente que analisa eles separados? Com certeza. Tá tudo acontecendo, né? A solução já perdeu volatilidade, né? É que você só percebe o efeito coligativo quando você mede. Por exemplo, como é que você sabe que o ponto de ebulição aumentou? Porque você tentou ferver a solução. Então, a ebulioscopia, ela só é percebida quando você tenta ferver o negócio. A mesma coisa acontece com o congelamento. Puta, como é que você vai perceber que teve problema no congelamento? Porque você tentou congelar a 0 graus e não conseguiu. Né? O que a gente vai ver aqui, por exemplo, talvez o efeito que você perceba mais facilmente é a perda de pressão de vapor. Porque isso dá um reflexo imediato no líquido, né? Ele dificulta a evaporação. Tá? Beleza? Por exemplo, é uma coisa muito louca essa questão do... Quando eu falo desse negócio da evaporação, eu sempre lembro do Mar Morto. Porque o Mar Morto, ele tem muito sal na água. Mas como ele... E a região onde o Mar Morto fica é uma região que bate muito sol. Então, a água do Mar Morto ela está ficando cada vez mais concentrada. Por quê? Porque a evaporação da água vai fazendo ela ficar mais concentrada, e conforme ela vai ficando mais concentrada, ela vai ficando menos volátil. Então, é um efeito meio que ela vai ficando mais concentrada porque evapora, mas ao mesmo tempo que ela fica mais concentrada porque evapora, ela evapora mais devagar porque ela está ficando mais concentrada. É um negócio meio que dá uma bugada. Tá? A questão 12 é para fazer a mesma coisa que a 11, só que com o ponto de congelamento. Você vai falar lá, ó. Calcule a temperatura de... peraí, deixa eu só voltar aqui numa coisa, ó. Aqui eu esqueci de escrever a temperatura de ebulição, ó. A nova temperatura de ebulição vai ser 102,08, né? Eu falei que a temperatura era 102 e não escrevi. Ó, desculpa aí. Essa é a nova temperatura de ebulição da água. Tá? Bom, aí na 12. Determine a temperatura de congelamento de uma solução formada por 30 gramas de sal em 200 gramas de água. Então, vamos lá. A variação do ponto de congelamento é uma constante crioscópica. A constante ebulioscópica é diferente da crioscópica. Tá? Vezes a concentração, que tem que ser em mol por quilo, vezes o fator de correção de Van Toff. Então, vamos lá. O I eu sei que vale 2.
porque a solução é NaCl, tá? O número de mols de sal. Vamos calcular o número de mols de sal. É a massa sobre a massa molar. Tá? Vai dar um pouquinho menos que meio, um pouquinho mais que meio. Não, criogenia é outra coisa, né? Criogenia é quando você congela uma coisa. Crio é frio, né? Crio é frio. 30 dividido por 58,5. Criogenia é quando você congela um material biológico, né? E mantém ele conservado ali na criogenia. Tá? Aqui vai dar 0,51 mol. Tá? Eu não sei se vocês percebem o que eu estou fazendo, né? Eu estou preparando as coisas para colocar na fórmula. Outra coisa, né? A massa do solvente tem que estar em quilos na conta. Então é 0,2. Tá bom? Agora tá prontinha a fórmula. Ó. Delta TC é 1,86 vezes a concentração, que é 0,51 mol por 0,2 quilos, vezes o fator de correção de Van Toff, que é 2. Tá aí. Também vai dar bem pequenininho, né? 1,86 vezes 0,51 vezes 2, dividido por 0,2. Não deu tão pequenininho, não. O meu tá dando 9,48 aproximadamente. Confere para mim essa conta aí. Dá 4,86. Eu vou colocar 9,49, tá? Para arredondamento. Aqui. Tá bom? Ou seja, a água que congelava a 0 graus, ela vai congelar a menos 9 graus, gente. Ou seja, você consegue ter água líquida a menos 1 grau, menos 2, até menos 9 graus você ainda tem água líquida. Isso é uma crioscopia considerável. Né? Tudo bem? O pessoal usa muito esse recurso, né? No churrasco, né? O famoso churrasco da galera. Tem sempre o expert em churrasco. O cara sabe tudo. Então ele sabe a técnica para congelar a cerveja, né? E o pessoal costuma colocar sal no isopor, né? É um recurso comum. Por que costuma se colocar sal no isopor? Porque a gente sabe que conforme o churrasco vai desenrolando, o gelo vai derretendo. Concorda? O gelo vai derretendo. Só que tem uma questãozinha técnica aí. Quando tem gelo e água, o sistema está a que temperatura? 0 graus. Então, aquela água que fica naquela... Sabe aquela água que fica na caixa de isopor? De não sei quantas horas do churrasco? Né? Você vai enfiar a mão lá, quase congela a mão. Aquela água está a 0 graus. Porque você tem água e gelo. Se eu coloco sal na água, eu consigo fazer com que coexistam água e gelo a uma temperatura abaixo de 0. E é isso que eu quero. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, quem gela a cerveja não é o gelo, é a água. A água, ela rouba calor da cerveja, do refrigerante, do suco, muito melhor do que o gelo. Então, para uma coisa gelar bem, o ideal é que você tenha uma mistura de gelo e água. Não só o gelo. O ideal é ter gelo e água, porque aí você consegue fazer o calor sair da bebida. Só que o problema é que, nas condições que nós estamos, eu só consigo ter gelo e água a 0 graus. Se eu jogo sal, eu consigo agora ter gelo e água a que temperatura? Menos 9. Então, aquela água salgada, com o tempo, ela vai estar uma temperatura abaixo de 0. Então, a cerveja vai continuar gelando, a bebida vai continuar gelando, só que numa temperatura menor. Por isso, gela mais rápido. Deu para entender mais ou menos o porquê colocar sal no gelo do churrasco? Né? Nos países mais frios, eles põem gelo na estrada. Eles põem gelo na estrada, põem sal na estrada. Por quê? Porque você vê, ó, com essa quantidadezinha de sal aí, ó, eu já baixei a temperatura de congelamento
10 graus. Então, quer dizer, se você tiver num ambiente até 9 graus negativo, essa água não congela. Se essa água não congela, ela não congela na pista. Se ela não congela na pista, não vai ter acidente. É melhor ter uma pista molhada do que congelada. Concorda comigo? Então, jogar sal na rua, nos países de inverno rigoroso, diminui a chance de congelar. Agora, se a temperatura estiver muito baixa, tipo, por exemplo, no Canadá, que faz menos 40, menos 30, aí não tem jeito. Não dá para você jogar tanto sal na água a ponto de evitar que ela congele a menos 30. Aí não tem como, tá bom? Bom, beleza. Qualquer coisa vocês me interrompam aqui, tá, gente? Que eu começo a desandar, a falar que nem uma matraca. Questão 13. Um aluno viu no noticiário que em países frios, como nos Estados Unidos, Canadá e países europeus, é prática adicionar aditivos especiais a radiadores de automóveis, pois esses aditivos alteram algumas propriedades da água. Bom, o que é um radiador de automóvel? O radiador de automóvel é um dispositivo que mantém o motor não tão quente. Então, quando o motor está funcionando, ele está produzindo energia. Uma parte dessa energia ele libera na forma de calor. Se você não tiver um sistema que mantenha esse motor, que roube calor desse motor, ele vai esquentar, esquentar, esquentar até o motor derreter. Literalmente o motor derrete. Né? Quando a expressão fala, fundiu o motor, é isso. O motor esquentou tanto que ele derreteu. Tá? Para isso, o que os carros têm? Um radiador. O radiador é um dispositivo que faz passar por dentro do motor água. Tá? Sabe como é que você percebe que o teu radiador está funcionando? Quando você liga o motor do carro e começa a girar um ventilador dentro do motor. Ele fica girando ali. De vez quando ele para, liga. Para. Aquele ventilador está resfriando a água que entrou no motor. Então a água entra, só que ela rouba calor do motor. Ela sai quente. Para ela esfriar, ela passa por uma ventoinha. Então, o radiador ele tem que ter água dentro. Agora, eu te pergunto, como é que eu vou ter água a menos 40 graus? É muito comum nesses países que a água congele no radiador. A água congela. Para evitar que a água congele, eles põem o tal do aditivo. Então, o aditivo, ele muda, ele pergunta assim, ó, que alterações podem acontecer com as propriedades físicas da água? Então, a alteração do ponto de congelamento. Então, quer dizer, agora a água não vai mais congelar a 0 graus. Sem contar outras alterações. Por exemplo, o aditivo, ele não só evita que a água congele, ele diminui a chance da água ferver também. Porque ele aumenta o ponto de ebulição. Fica a dica aí para quem dirige, tá? Já. Quando você for completar a água do radiador, não ponha só água, ponha aditivo. Por quê? Porque isso é uma coisa que as pessoas não fazem, tá? Em geral, a galera vai lá no posto, precisa de ver, o frentista fala assim, precisa ver água aí, moço? Precisa. Ele vai lá e põe água no radiador, ele vai completando com água. O problema é que conforme ele vai completando com água, você vai tendo só água ali. Essa água vai ferver a 100 graus. Então, para nós que moramos em lugares quentes, o aditivo ele é bom porque ele diminui a chance da água evaporar. Porque qual que é o problema? Se você ficar muito tempo sem completar a água do radiador, tipo assim, curso de mecânica do Senai, né, gente? Do nada. Estamos fazendo curso de mecânica. Se você fica muito tempo sem pôr água no radiador, o radiador esvazia. Se ele esvazia, o motor começa a esquentar. É aí que está o problema. Aí acende a luzinha lá, né? Tem uma luzinha do termostato. Quando o motor fica muito quente, a luzinha acende. Se a luzinha acendeu, desliga o motor o mais rápido possível. Encosta e desliga. Por quê? Porque acabou a água. Acabou a água, você deixou secar ali, tá? Geralmente a gente acaba, os marinheiros de primeira viagem, né, quando começam a dirigir, acabam esquecendo de colocar água no radiador, enfim, né? Tá bom? Então, aqui, aumento
diminui o ponto de congelamento e aumenta o ponto de ebulição, tá? E ainda podia falar de outras propriedades, tá? Mas no exercício em si, essas são as que interessam mais, tá bom? Podemos passar para a próxima. Questão 14. Olha ela aí, a VUF 2. VUF parte 2. Item A. A pressão osmótica é a passagem de solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ao contrário, falsa. É do menos para o mais. Tá bom? B. As membranas celulares são exemplos de membranas semipermeáveis. Ok. Ok. C. É possível obter água potável a partir de água do mar por osmose? Não por osmose. Por osmose reversa. Osmose. Osmoso, não. Osmoso. Ah, você conhece osmoso? Que moso? Osmoso. Osmose reversa. Por quê? Por que precisa ser osmose reversa? Porque se você pegar água pura e colocar em contato com água do mar, a água pura vai perder água para a água do mar. E não o contrário, né? Tá bom? D. O pepino é usado para fazer picles quando deixado por vários dias mergulhado numa solução de sal de cozinha até murchar, pois as células perderão água por osmose. Verdade. Isso acontece com a alface, né, gente? O alface perde água rapidão. Você vai temperar uma salada, 10 minutos depois ela tá assim, ó. Já era, né? Vai perdendo água. É verdade. Ai, gente, eu adoro picles. Deixa eu confessar para vocês. E a principal diferença da osmose reversa para a osmose é que na osmose reversa haverá passagem do soluto para o meio mais concentrado e não do solvente? Não. É sempre o solvente que passa, tá? É sempre o solvente. F. A osmose reversa é um processo não espontâneo? Sim, porque você precisa gastar energia. Sim. G. Uma solução de NaCl 0,1 mol por litro terá a mesma pressão osmótica de uma solução de sacarose com a mesma concentração. Falso! Porque a solução de NaCl dissocia. Então, a concentração dela não é 0,1, é 0,2, tá? E a sacarose não. É a mesma pegadinha dos outros exercícios, tá, gente? H, uma solução 10 gramas por litro de NaCl terá a mesma pressão osmótica de que uma solução de cloreto de lítio de igual concentração. Não, 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 não. Não dá para você falar que, porque ela tem a mesma concentração em gramas, ela terá a mesma concentração em mols. Isso não procede. Não é verdade. Tá? É o mesmo problema da outra questão. Tá? Espera aí que estão chamando aqui. Do mesmo jeito que tem osmose reversa, eu consigo provocar esse mesmo efeito reverso com outras propriedades coligativas? Não. Não, não. Não, porque as outras propriedades coligativas, na verdade, elas dependem das condições do ambiente, né? Você controla a temperatura de ebulição ou de congelamento por causa da pressão. Então, não tem como. Né? A osmose, você consegue reverter por causa da pressão, né? Você consegue aplicar uma pressão que seria, tipo, contra-osmótica, né? Tá? Mas em termos de outras propriedades, não dá, não. Beleza? Continuando aqui, letra H já foi, né? Tá, letra I. Letra I. Quanto maior for a concentração de partículas dissolvidas, maior será a pressão osmótica. Beleza. Beleza. Fechadíssimo. Tá? FVF, VFV, FFV. Tá aí. Questão 15. Eventualmente, uma solução de glicose
0,3 mol por litro, é utilizada em uma injeção intravenosa, pois ela tem pressão osmótica próxima do sangue. Ele quer saber qual é essa pressão osmótica. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar a lei de Raoult para osmose. A gente usou a lei de Raoult para ebulição, para congelamento, agora vamos usar para osmose. A pressão osmótica π ela é igual a C vezes R vezes T vezes I. Tá? Como a solução é de glicose, ela não dissocia. Então, o I vale 1 para ela. Você não vai ter que multiplicar a concentração por nada. Se fosse sal, aí tudo bem. Tá? Então, fica. π é igual a... A concentração é 0,3. Que ele deu. Vezes. O R é 0,082. A temperatura precisa estar em Kelvin. Cuidado com isso. Tá? Vai dar 273, dá 310, gente. Esse é isso aí. 310. Tá? Vezes 1. Então, é 310 vezes 0,082 vezes 0,3. Deu 7,26 ATMs. Essa é a pressão osmótica do sangue. 7,26 ATMs, aproximadamente. Quer dizer, a solução tem capacidade de puxar água com 7,26 atmosferas. De tão concentrada que ela é. Tá bom? Uma baita de uma pressão osmótica, né? Por exemplo, para você fazer uma osmose reversa nessa criança, você tem que aplicar uma pressão acima dessa. Aí a água volta. Em vez da solução puxar água, aí ela perde água. Que é aquilo que a gente estava discutindo no final da aula de teoria. Tá bom? Bem, vocês entendem por que não cai muito esse tipo de questão também? Porque são questões que não tem como você inventar muita coisa. Né? Não dá para você criar um enunciado. Tipo, é uma questão papum, substitui e faz a conta. Né? Você pode falar para mim, é fácil, concordo. Por isso que não cai. Né? Não vai, tipo assim, não vai selecionar alunos. Né? O vestibular, gente, ela é uma prova. Isso que eu vou falar pode ser um pouco cruel, mas ela não quer saber se você sabe. O vestibular foi feito para te eliminar. Então, o examinador ele vai usar de assuntos complexos. Se der para fazer uma pegadinha, ele vai fazer. Se ele sabe que tem algum conceito que causa uma confusão generalizada, ele vai cobrar aquilo. Né? Então, o vestibular ele tem essa pegada. Mas o vestibular não avalia meu conhecimento. Mas quem disse que é para avaliar, né? Essa é a crueldade da história. Tá bom? Bom, questão 16. Estamos quase terminando. Os protozoários são seres unicelulares que vivem em ambientes marinhos ou de água doce. Eles possuem uma membrana celular adaptada ao meio. O que aconteceria com o protozoário adaptado a ambientes marinhos se ele fosse colocado em água destilada? Depois, o que aconteceria com o protozoário de água doce se fosse colocada no mar? A história do explodir e murchar, né? Que a gente estuda com hemácia na biologia. Então, ó, você tem lá um protozoário no meio da água destilada. A água destilada, gente, ela não tem nada nela. Então, ela é o meio hipotônico. Se você colocar aqui o protozoário, a água vai entrar por osmose. Né? Então, o que o protozoário tende a fazer? Ele vai encher, 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 até estourar. A célula vai aumentando de tamanho até estourar, que é o que eles chamam de plasmólise. A célula foi plasmolizada, estourou a célula. Tá? Os protozoários meio ninja, eles têm o tal do vacúolo, né, que vai expulsando a água para ele não explodir. Tá? Então, isso para o item A. Para o item B, você pegou um protozoário de água doce, que está acostumado a viver numa água de baixa concentração, né, e meteu ele na água do mar.
Nesse caso, a água do mar se torna solução hipertônica. Né? Então, ele tem a saída. Tá ali. A célula fica murcha. Ela vai perder a água interna pela osmose. Tá? Que é aquela questão meio clássica da biologia, né? Que eles usam muito a hemácia. Então, eles põem as fotos das hemácias. Né? Olha, eu coloquei uma hemácia numa solução. Depois de um tempo, ela estava desse jeito. O que aconteceu ali? Né? Tá bom? Fechou, então, a 16. Vamos para a questão número 17, que é a última questão de soluções. Que a pergunta é muito simples, né? A gente até discutiu ela agora há pouco, né? Por que se usa sal para derreter o gelo em estradas? Então, eu vou colocar assim, ó, uma resposta, né? Adição de gelo, a adição de sal ao gelo cria um sistema Esse sistema, na verdade, a gente pode dizer que é uma solução, né? Com ponto de congelamento abaixo de zero. Certo? Primeira coisa, adição do gelo cria um sistema com ponto de congelamento abaixo de zero, que é o que a gente chama de crioscopia. Certo? Aí, qual a consequência disso, né? Como consequência, aumenta-se o intervalo de temperatura na qual a água é líquida. É líquida. Vírgula. Ou seja, vírgula. Seu congelamento torna-se mais difícil. Seu congelamento torna-se mais difícil. Quer dizer, se a água congelava a zero, agora ela vai congelar menos 5, menos 6. Então vai precisar fazer mais frio para congelar. Tá bom? Tranquilo? Então, se você jogar o sal e a temperatura da estrada estiver acima da temperatura de congelamento, o gelo derrete. Né? Vamos supor, a gente jogou sal na água e a queda no ponto de congelamento foi de 9 graus, que nem a gente calculou no outro. Então, quer dizer, a água vai congelar a menos 9. Se o ambiente estiver a menos 6, a água começa a derreter ali na estrada. Porque ela, misturada com o sal, ela forma uma solução. Tá bom? Beleza. Perguntinhas, galera? Perguntinhas. Conseguimos terminar nossa querida e parecia interminável parte de soluções.